Olá, eu sou Bruno Lara, jornalista da UNB-TV. Começa agora mais um UNB-TV Entrevista. Hoje eu converso com o professor Mauro Rabelo, que é um dos coordenadores do GIEM, Grupo de Investigação e Ensino de Matemática da UNB, ligado ao Departamento de Matemática. O GIEM está completando agora, em 2020, 5 anos, e a gente vai falar um pouco da história do grupo, os conceitos que fazem parte dos processos de ensino e aprendizagem, vai falar sobre avaliação, grade curricular e outros temas importantes também para a área. Se você gostar do vídeo, não esqueça de curtir e também de seguir o UNB-TV no YouTube. Boa entrevista! Olá, professor Mauro, obrigado pela sua presença no programa UNB-TV Entrevista, seja bem-vindo. E eu começo essa nossa entrevista perguntando sobre o recorte de pesquisa do grupo. O grupo pesquisa sobre educação e matemática de uma forma geral ou ampla, ou tem algum recorte específico que caracteriza o escopo do grupo? Bom, inicialmente é um prazer enorme estar aqui e conversar um pouco sobre a atuação do GIEM, o Grupo de Investigação e Ensino de Matemática, vinculado ao Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, né? O GIEM, ele demarca em seus quase 5 anos de atuação um espaço no Departamento de Matemática, no Instituto de Ciências Exatas, na própria UNB, para se pensar, discutir e produzir educação matemática, ao mesmo tempo em que se projeta no futuro, trabalhando ativamente em prol das realizações na área de matemática e seu ensino. É importante destacar o legado histórico que o MAT tem em relação à educação matemática no Distrito Federal e no Brasil, né? Que inclui a atuação de vários docentes do departamento e também da Faculdade de Educação, entre os quais podemos destacar a professora Nilza Bertoni, a professora Terezinha Gaspar, o professor Cristiano Muniz e muitos outros, sempre estabelecendo um diálogo com a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. A educação matemática da UNB ela está presente no desenvolvimento de importantes projetos nacionais de formação de professores. E a gente pode citar, por exemplo, o curso de pedagogia para professores em início de escolarização, o PI, o programa Gestão da Aprendizagem Escolar, GESTAR, no qual eu também tive a oportunidade de participar como formador de formador, aí nos anos 2007 a 2008, né? O Programa Pró-Letramento, o Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa, o PNAEC, o Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio, entre outros. Então, tem um histórico aí da atuação de docentes da UNB e do MAT na educação matemática no âmbito do DF e no âmbito do Brasil, tá? Com projeções, com professores que são reconhecidos pelo seu trabalho aí na área da educação matemática no âmbito brasileiro. Professor, e o que ajudou a justificar a criação do grupo naquele momento, né, em 2015? Imagino que o desempenho do Brasil em índice de ensino e aprendizagem de matemática, como o próprio PISA, né, e outros rankings nacionais e internacionais de desempenho ainda muito aquém do desejado na área de matemática, tenha sido uma grande motivação para o grupo se debruçar e tentar entender como aperfeiçoar o ensino da matemática no Brasil. Seria isso? Bom, o que motivou a criação do grupo? Esse percurso, né, que eu comentei aí, exemplificando inclusive com personagens, né, professores da instituição atuando na educação matemática e novos que foram sendo agregados, né, ao longo do tempo, fez com que, e como você mesmo pontuou, né, esse desempenho dos nossos estudantes, né, em relação à matemática em provas e exames internacionais como o PISA, por exemplo, sempre nos inquietou e em 2015
um grupo de professores que ensinam matemática no DF, aí eu vou falar dessa forma, porque não são somente os professores da UNB, mas também professores de instituições, né, da UNB, né, até da Secretaria de Educação, instituições públicas e até de instituições particulares do DF, né, atuantes na formação dos licenciados em matemática. Esse grupo se reuniu na UNB em 2015 e resolvemos criar, né, esse grupo de pesquisa para aprofundar e investigar os temas sobre o ensinar e aprender matemática, né? É natural, né, com a história já que o Departamento de Matemática da UNB tem, com mestrado e doutorado com classificação máxima, né, em termos de pós-graduação, né? Então é natural que as pessoas que começam a se envolver com o ensinar e o aprender matemática vejam esse espaço para poder se juntar como um grupo de investigação e estabelecer temas de interesse e começar a aprofundar nessa perspectiva. Então, foi assim que nós criamos o GIEM e cadastramos o GIEM dentro dos grupos de pesquisa do CNPq em dezembro de 2015. Ele é um grupo multidisciplinar que envolve professores, alunos e pesquisadores da área de ciências exatas, educação e até de comunicação. Pois é, professor, muito curioso isso, porque do ponto de vista do ensino da matemática, o Brasil não tem um desempenho satisfatório, um desempenho alto, não é competitivo internacionalmente. Mas, por outro lado, as pesquisas em matemáticas do Brasil são pesquisas, eu diria, de ponta. A gente é competitivo internacionalmente na área de exatas, matemática, a gente ganha prêmios. Aqui a gente pode atribuir essa defasagem tão grande entre o ensino da matemática e o desempenho do ponto de vista da pesquisa acadêmica nessa área. Bom, eu acho que assim, cabe aí um comentário, né, Bruno? De fato, assim, o Brasil ele não consegue registrar avanços significativos no desempenho de estudantes em matemática, por exemplo, no mais importante ranking mundial de educação, que é o PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, né? Aí, na última avaliação, por exemplo, a gente segue aí no grupo dos 10 últimos colocados, né, com média de desempenho de estudantes inferior à dos países membros da OCDE, por exemplo, né? E quando a gente vai para a própria avaliação, né, o sistema de avaliação básica, o SAEB, né, o brasileiro, aplicado pelo INEP, os resultados também eles são muito desanimadores, né? Em especial para os estudantes do final do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio. Então, isso por si só já nos coloca nessa posição de tentar investigar, né, na profundidade essa questão. Tanto é que que a avaliação é um dos temas de pesquisa do grupo, né? Então, assim, esse problema das aprendizagens matemáticas dos estudantes ele é de longa data, né? E passa pela melhor formação dos professores, pelo incentivo à profissão docente, pela capacidade do professor motivar, né, as nossas crianças e jovens, tentando despertar neles sempre o fascínio pela matemática, né? Claro, eu aqui, como professor de matemática, né, fascinado, né, pela matemática, talvez seja fácil dizer isso, né? Mas, na realidade, eu acho que essa é a perspectiva que a gente tem trabalhado, né? Tentar fazer com que os nossos professores busquem, né, motivar os estudantes nessa perspectiva. Tanto é que uma das ações, porque o grupo ele tem ações de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, tem uma das ações de extensão do grupo que se faz em conjunto com a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, no DF, que é o projeto Vivências em Matemáticas,
nas escolas públicas do DF. Esse é um circuito de atividades matemáticas que a gente leva para as escolas públicas do DF, em geral, num sábado pela manhã, né, usando os estudantes das licenciaturas da UNB e de outras instituições do DF, os integrantes do grupo, professores da Secretaria de Educação, vários atores, e a gente tenta mostrar nessas escolas, para estudantes e para professores, modalidades alternativas de ensinar matemática para as crianças, né? E é impressionante como é que a gente percebe a mudança na relação dessas crianças com a disciplina quando a gente faz isso. Então, essas, vamos dizer assim, essas iniciativas, essas, né, são muito significativas e são temas, né, que a gente acaba explorando e a gente escreve sobre, fala sobre, coloca em prática para tentar reverter esse quadro do aprendizado que você realmente mencionou aí, que ainda está muito aquém daquilo que a gente deseja, né? Professor, você mencionou agora formas alternativas importantes para ajudar as pessoas, os estudantes, a terem gosto e aprender de forma mais fácil, mais prazerosa, de uma forma mais intuitiva a matemática. Pode citar exemplos de que alternativas, que formas, que métodos poderiam ser esses que ajudam os estudantes a se aproximar do entendimento da matemática? Bom, olha, essa pergunta nesse momento, né? Nesse momento em que a gente está vivendo esse ano, com o contexto da pandemia e tentar imaginar o pós-pandemia, ele é uma pergunta assim que acho que abre diversas possibilidades aí, né? Então, a ludicidade, por exemplo, ela é um caminho, né, que a gente tem utilizado, né, para tentar fazer com que as crianças percebam, né, os conceitos da matemática em atividades que elas fazem com gosto, por exemplo, né? Então, assim, em vez de levar um caminho árido do ensinar matemática e do fazer matemática, a gente tenta levar a matemática desenvolvida a partir de atividades, né? Que podem ser jogos, né? Que podem ser brincadeiras, dependendo da idade, né? Óbvio que a gente não pode transformar tudo em brincadeira, né? Mas se a gente está na educação infantil, a gente pode tratar o conhecimento matemático de uma forma. Se a gente já vai para o ensino médio, a gente já pode tentar aproximar o aprendizado da matemática do cotidiano, né? Já através das aplicações, indo das motivações, né? da matemática na vida prática para os conceitos. Então, tem várias maneiras da gente fazer isso, desenvolver os conceitos de uma forma em que o aluno acha aquilo interessante e vamos dizer, e se empregue de corpo e alma ao aprendizado da disciplina, né? Porque tem conceitos que são fundamentais e que a gente gostaria que todos, né, ao final da educação básica, saíssem com esses conceitos bem aprendidos, né? Eu cito, por exemplo, o conceito de fração, né? Infelizmente, o resultado que a gente vê nas avaliações é que cerca de 85% dos estudantes terminam a educação básica sem aprender o conceito de fração. E olha a relevância disso para, né, em termos até cidadania, né, cidadania de vida em sociedade. Então, 100% deveria sair com esse conceito aprendido. E isso, infelizmente, não ocorre. Então, o papel nosso, num grupo de investigação desse, né, apontar caminhos para ajudar os nossos professores, os licenciandos, os futuros professores e os que estão atuando
a desenvolver, né, alternativas para ver se, de fato, a gente acaba com esse gap aí de aprendizagem, né? Só para exemplificar com, né, algo específico da matemática. Professor, voltando ao grupo agora, ao grupo de pesquisa, ao longo desses 5 anos, o que você destaca como conquistas, como produções importantes realizadas pelo trabalho dos colaboradores, dos pesquisadores, enfim, dos membros da equipe do grupo de pesquisa? Quais foram as conquistas ao longo desses 5 anos? Bom, acho que primeiro é bom assim pontuar que o grupo, ao longo do tempo, ele foi contando com o apoio cada vez mais presente da universidade, do departamento de matemática, de órgãos de fomento, a exemplo da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, da FAPDF, né? Então, participamos de algumas chamadas, de alguns editais, e recebemos recurso que possibilitou que a gente desenvolvesse várias atividades. Isso foi extremamente importante para o grupo se solidificando. Então, acho que até aqui é um agradecimento aos órgãos de fomento, né? E, assim, os resultados dos projetos do grupo, eles são divulgados em eventos nacionais e internacionais relacionados com a área de pesquisa, e o grupo mantém contatos com diversos pesquisadores nacionais e estrangeiros. E, em termos de ações, acho que eu vou só pontuar, né? Vamos lá, como o grupo foi criado em 2015, em 2016, vamos pensar assim, em janeiro de 2016, foi o primeiro momento em que o grupo entrou na comissão organizadora do workshop de verão em matemática, que já é um workshop tradicional, e a partir daquele momento, em 2016, a área de educação matemática ela passou a fazer parte desse workshop. Então, e à medida que o tempo foi passando, a atuação foi tornando cada vez mais expressiva. Então, hoje em dia, nos verões, vamos dizer assim, né, nessas escolas de verão que agregam todas as áreas de matemática, a educação matemática está com um lugar bastante especial, com vinda de vários palestrantes nacionais e estrangeiros, com minicursos, com oficinas. Então, tem sido... E isso tem gerado também publicação. As atividades que são desenvolvidas nessa escola, elas viram depois artigos que são publicados e publicizados, né? Em abril de 2016, então, olha, o grupo foi formalizado, assim, em termos em dezembro de 2015. Em abril de 2016, nós iniciamos uma estrutura de seminários de pesquisa. Para qualquer grupo de investigação, isso aí é condição de sobrevivência, né? Então, nós criamos o Seminário de Pesquisa em Educação Matemática, promovido nas dependências do departamento, tá? Discutindo as linhas de pesquisa, né? Congregando professores, palestrantes, convidados. Inicialmente, era um evento mais local, né? E à medida que esse seminário passou a se receber apoio da pós-graduação do Departamento de Matemática, do Instituto de Ciências Exatas, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática do DF, isso acabou viabilizando até a presença de pesquisadores nacionais e internacionais com mais frequência, né? Então, ampliamos o escopo de atuação e integramos as diversas temáticas, né? Passamos também a fazer atividades em conjunto com outro grupo de pesquisa, que é o grupo carinhosamente aí batizado de PI, né? Que é o Grupo de Investigações em Educação Matemática, que também congrega professores aí do departamento, né? E esses seminários, então, eles foram se consolidando, né, com uma
uma frequência aí quase que quinzenal, e culminando, por exemplo, em 2019, com a realização de 17 seminários num ano e mais de 650 participantes, né? Em fevereiro de 2019, o grupo formalizou parcerias com outros grupos de pesquisa no Brasil, grupos da Unicamp, da Federal do ABC, da USP, da UFMG e grupos no exterior, inclusive. Tá? Então, alguns integrantes do grupo estabeleceram relações com grupos de Portugal, da Alemanha, da Dinamarca, entre outros. Isso é importante porque as parcerias vão se ampliando, né? E a gente começa a ter acesso também a quais são as perspectivas de abordagem dos problemas fora, inclusive, do contexto brasileiro. E agora, né, neste ano, o que nós fizemos com o seminário nesse contexto da pandemia? Acho que como a maioria acabou fazendo, nós transformamos os seminários em lives, webinários, né? E é interessante que aí agora a participação se ampliou, né? Porque nesse formato aí remoto, então a quantidade de participantes ela se amplia sobremaneira, inclusive com pessoas participando das diversas regiões do Brasil, do exterior, né, da América Latina, etc. Né? E assim, o grupo para dezembro está programando o lançamento de 2 livros impressos que reúnem parte significativa da pesquisa realizada no âmbito das linhas do grupo. Os artigos dentro dessas publicações, eles estão com parceiros nacionais e também com parceiros internacionais. Essa atividade, isso vai ser divulgado, né, via Instagram e no canal do grupo no YouTube. Tá? Se você for lá no YouTube procurar GIEM, você cai dentro do canal do grupo, inclusive com os seminários, né, feito via essas lives, esses webinários, eles estão todos lá, né, para quem quiser ter acesso, né, assistir depois da realização. Né, quem não pôde assistir de modo síncrono, né, no dia da realização do seminário. Assim, de modo geral, de forma bem simplificada, esse é um pouco da trajetória das atividades realizadas pelo grupo. Então, só reforçando aqui, quais seriam, então, os grandes guarda-chuvas, os principais conceitos do grupo de pesquisa em relação à educação e matemática? Você falou que é a avaliação. Quais seriam outros, assim, novas tecnologias, grades curriculares? Só reforçar quais seriam esses conceitos principais que ajudam a nortear as pesquisas. Bom, assim, a gente estabelece algumas linhas e os pesquisadores, os integrantes, os alunos, eles se aglutinam nas linhas de preferência, né? Então, assim, nós temos, além da avaliação, a gente tem currículo, nós temos ensino e aprendizagem de matemática no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, porque tem pesquisador que se especializa, por exemplo, no ensino superior, outros se especializam no infantil. Então, os grupos às vezes são até separados, né? Esse não é um grande grupo, são 3 linhas que a gente separa para que as pessoas se agreguem de acordo com a sua especialidade mesmo, porque você precisa estudar na profundidade, né, esses temas, e não dá para fazer isso em todas as áreas. Tem uma linha aqui de História e Cultura no ensino de matemática. Você ensinar matemática a partir da história da matemática também é uma metodologia interessante, né? E tem pessoas especialistas nisso, com doutorado nessa área dentro do grupo, né? Inclusão e educação de jovens e adultos, ou o desafio de ensinar matemática na EJA, por exemplo, né?
completamente diferente de ensinar lá na educação infantil, né, para as crianças. Né? Recursos didáticos por ensino e aprendizagem da matemática também é uma linha com especialistas. E, obviamente, não poderia deixar de ter as tecnologias, né, digitais de comunicação e informação. Eu acredito que esse tema vai agregar mais pessoas a partir de 2021. Acho que é um tema que já tem muita gente começando a investigar com mais profundidade já neste ano de 2020, então acredito que mais pessoas vão se integrar a esse eixo. Né? E é interessante que, por exemplo, a criação desse grupo motivou um trabalho de propor para o departamento de matemática a criação de um mestrado em educação matemática. Então, nós estamos idealizando uma proposta para submeter ao departamento de matemática da UNB. A gente espera concluir essa proposta em novembro. Estamos discutindo desde maio, aproveitamos aí esse período para nos debruçar em cima dessa concepção de um mestrado acadêmico, né, em educação matemática, e vamos submeter isso aos órgãos competentes, tentar aí a aprovação no âmbito da matemática, do departamento, do instituto, e depois levar isso para a CAPES, né? Porque para criar um programa novo de pós-graduação a gente precisa da chancela da CAPES. Ótimo. Professor, é possível a gente entender que existem papéis atribuídos a determinados atores sociais nesse contexto da educação matemática? Por exemplo, qual é o papel do professor especificamente? Qual é o papel do estudante? Qual é o papel da família, por exemplo? Existem papéis definidos, ou pelo menos que ajudem a cada um entender a sua função nessa dinâmica de ensino da matemática? Olha, Bruno, eu costumo, assim, sou professor aí de uma disciplina de avaliação educacional no mestrado, né, no mestrado profissional em matemática, o Profmat, e discuto muito com os alunos ali, em geral, são professores, né, aqui da DF em torno, né, tem até alguns de outros estados, principalmente agora que está podendo fazer à distância, mas eu digo o seguinte, primeira coisa, a gente aprende muito, às vezes, com a própria etimologia da palavra. Então, o termo educar, ele vem do latim educere, e significa extrair, arrancar. Então, acho que todo professor deveria saber isso. Né? Então, o que de fato, pensando na origem da palavra, o educar, para mim, representa a necessidade de trazer de dentro do ser humano para fora dele as suas potencialidades interiores. Então, nesse sentido, a educação deve assegurar ao estudante a oportunidade de ele ser aquilo que ele pode ser a partir de suas próprias potencialidades, sejam elas inatas e adquiridas. Então, para mim, esse é o papel central do professor. Né? Então, por isso que o professor ele tem que sempre colocar o estudante, né, no centro de seu processo de aprendizagem, tá? Instigando a dar o melhor de si para se desenvolver como um ser integral, para adquirir autonomia, para, né, adquirir resiliência, que é uma palavra, né, bem na moda, né, hoje, sendo discutida aí no âmbito educacional. Né? Então, se o professor se coloca nessa postura, eu acho que fica bem claro qual é o papel que ele deve representar na formação dos estudantes. Né? Isso também mostra que aquele modelo tradicional de transmissão, recepção, repetição, né, ele é fadado ao fracasso, né? E que isso também justifica um pouco desse baixo desempenho.
o fato da gente não ter a coragem de romper com esse modelo. Então, esse, para mim, é o centro, é o foco da atuação, né, do papel do docente, né, para a formação dos educandos. Se ele se colocar dessa forma, eu acho que a gente vai, de fato, melhorar, né, a aprendizagem dos estudantes. Obviamente que ele só vai conseguir fazer isso se o próprio estudante se colocar, né, se o próprio estudante se colocar nessa posição do querer aprender, do querer fazer. Então, a motivação ela é algo importantíssimo, né? Então, buscar estratégias didáticas para motivar os estudantes para que, de fato, eles queiram aprender, eles queiram, né, como eu disse lá em algum momento aí na nossa fala, aprender o fascínio que está por trás, né, da matemática, do fazer matemática, do aprender matemática. Todos os atores são importantes nesse processo, né? Então, acho que assim, o apoio da família é fundamental para que o processo de formação se complete. Esse momento da pandemia, principalmente para as crianças da educação infantil, ficou muito claro, né, a importância do papel da família, né, desse apoio para ajudar as crianças, né, fazer junto com a escola, fazer essa mediação, a escola chegando dentro da residência, né, via as tecnologias, e a necessidade dos pais ou responsáveis, né, ajudarem as crianças nesse processo. Então, assim, o apoio da família vai ser sempre fundamental, né? E sempre assim com aquela visão de que a escola não substitui a família, né? A escola e a família, elas se completam nesse processo. Então, todos exercem papel fundamental, e é óbvio que a liderança aí, quer dizer, acho que o ator fundamental aí é o professor, que precisa estar, né, motivado, que precisa estar apaixonado, né, pelo seu trabalho, fazer isso, né, se ele não fizer com o coração, né, a coisa de fato não se realiza. Mas é isso, né? Eu acho que assim, o tema é um tema instigante, dá para a gente conversar muito tempo sobre tudo isso. Perfeito. Sem dúvida daria para falar muito tempo, mas infelizmente, professor, nosso tempo está chegando ao fim. Queria saber se tem algum tópico sobre o qual você queria comentar, acho importante agregar na nossa conversa, mas não deu tempo da gente falar um pouco mais abertamente, de forma um pouco mais aprofundada. Se tem algum tópico que você queria abordar? Não, acho que tá bom. Eu acho que só a gente tá atento, né? Eu participei de uma reunião da OCDE na segunda e na terça-feira, então a discussão do que vem pela frente aí em termos né, dessa relação do próprio papel da escola a partir do aprendizado desse ano, né? Principalmente com a incorporação da tecnologia na educação. Então, qual é a mudança que está por vir? Quer dizer, a gente está todo mundo atento e observando isso. Eu acho que esse é um tema que a gente ainda vai explorar muito, o ensino híbrido, a aprendizagem invertida, a sala de aula invertida, né? Então tem muita coisa que nós vamos precisar trabalhar, né? Aqui no Brasil, por exemplo, os anos acadêmicos, né, 20 e 21, quase que vão ter que acontecer simultâneo, principalmente nas escolas públicas. Como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? O que a gente vai estabelecer como essencial em termos das aprendizagens para atuar com essa geração que passou por esse período tão crítico aqui
durante esse ano, né? Então, como é que vai ser o nosso ano vindouro aí, né? Tem muito trabalho, tem muito espaço para que a gente compartilhe, que a gente estabeleça comunidades de práticas entre docentes para a gente trocar experiências de sucesso e, com isso, aprender e traçar um novo caminho para a educação, né? Que no final, no fundo, que todos nós queremos, como educadores, é que os alunos aprendam, né, aquilo que a gente julga que é importante para a formação deles, como cidadãos, como, né, indivíduos, para, né, traçar, né, seguir sua profissão futuramente, né, para poder traçar sua história de vida, né? No isso, ajudar cada um a construir sua história de vida. Ok, professor, muito obrigado então pela sua presença, desejar boa sorte ao grupo de pesquisa, às suas pesquisas, desejar boa sorte a você e também desejar sucesso na criação do programa de pós-graduação, né, no mestrado acadêmico de Educação em Matemática, que dê tudo certo e esse mestrado acadêmico possa contribuir para o grupo, possa contribuir para professores também dedicados ao aperfeiçoamento do ensino em matemática e dessa forma a gente também atinja índices mais satisfatórios em rankings nacionais e internacionais e finalmente crianças, adolescentes, jovens, enfim, possam ter um entendimento maior da matemática, porque a gente sabe que o ensino, a lógica na matemática contribui também para a gente se desenvolver e ter um pensamento mais acurado em outros campos do conhecimento também. Muito obrigado, professor.